Então, só para situar um pouquinho, a dificuldade de aprendizagem, né, ela é um termo genérico. Quando a gente fala de alunos, por exemplo, do ensino superior com dificuldades de aprendizagem, isso pode ser reflexo de muitas causas diferentes. Então, nós temos aí só uma divisão importante. Então, as dificuldades que são gerais, então, por exemplo, uma deficiência intelectual, em que provavelmente o aluno vai ter dificuldade não numa matéria específica, ou num assunto específico, mas em vários, e as dificuldades que são mais específicas, e aí entram a dislexia, a descalculia, em que nós temos uma dificuldade mais focada, né, mais específica para uma matéria, para uma área, e nas outras a aprendizagem pode estar relativamente preservada. Eu quero. Pode. Pus até aqui em cima. Muito bem, então por que é importante, né, compreender o quadro desse aluno? E o meu foco um pouquinho é nisso, da gente compreender o quadro e tentar ajudar esse aluno, né? Primeiro, são 3 aspectos fundamentais que eu acho que a nossa compreensão pode ajudar. Primeiro, a fazer avaliações escolares específicas, né? Então, apesar de, como foi mostrado na pesquisa, muitos professores acharem que a avaliação não precisa ser alterada, o que nós vemos é que isso não é verdade, né? Então, que muitos quadros precisam sim, e quando a gente pensa na dificuldade de aprendizagem, isso é ainda mais evidente. Então, sim, precisa haver alterações nas avaliações, e isso desde o vestibular já. Então, o próprio ingresso à universidade já pode ser revisto. Segundo, para fazer as acomodações, que seriam o acompanhamento desse aluno ao longo do curso. E o terceiro, a instituição também tem uma função de dar um feedback para esse aluno acerca do seu próprio quadro, né? Então, nós esperamos, com esse processo de reconhecimento e de compreensão do quadro, oferecer ao próprio aluno conscientização, conhecimento, que esse conhecimento não é só do professor, é dele também, né? Acerca do seu próprio quadro, das vantagens de contar sobre o seu quadro aos colegas, aos professores, os direitos que ele tem, reivindicar esses direitos, né? No ensino superior, a gente pressupõe que esses alunos vão ser muito mais autônomos, inclusive nessa reivindicação do que eram no ensino médio ou no ensino fundamental. Pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns dados. No Brasil, a gente não tem muita informação ainda, mas nos Estados Unidos, são dados americanos, que fizeram acompanhamento de alunos de primeiro ano de graduação de 1988 a 2000. Então, só para a gente entender como isso está crescendo. Em 88, nós tínhamos ali, né, na primeira linha, de 6 a 8, nessa faixa, de 6 a 8% dos alunos de primeiro ano de graduação tinham algum quadro específico de necessidade especial. Então, a gente está com uma porcentagem importante, né? Desses 6 a 8%, a fatia que mais cresce é a das dificuldades de aprendizagem, né? Então, as deficiências têm se mantido relativamente constantes e outras têm aumentado, incluindo transtornos psiquiátricos e as dificuldades de aprendizagem, tá? Volta só um pouquinho, querida, por favor. Isso, então, ali em 88, as dificuldades de aprendizagem correspondiam a 16% dos alunos com necessidades especiais, e em 2000 já está em 40%, né? Então, hoje o perfil está mudando um pouquinho. Desses, de 40% a 60% precisarão de acompanhamento específico para se manterem no ensino superior, né? Então, se eles não tiverem, a tendência é que eles saiam. Pode passar. E o que fazer, né, com um aluno, não só no ensino superior, em qualquer grau de escolarização? Nós temos basicamente 3 abordagens para fazer com esses alunos. A primeira é a intervenção, isso falando de forma genérica. A intervenção propriamente dita, que é tentar diminuir, por exemplo, a dificuldade de aprendizagem, no caso, né? A segunda, que é a modificação. Então, modificação é eu trocar, eu fazer alterações no meu currículo para atender às demandas desse aluno. E a terceira, que são as acomodações. Então, eu não vou alterar o currículo, mas eu vou tentar oferecer a esse aluno formas dele aprender aquilo que é solicitado. O que a universidade faz, basicamente, volta só um pouquinho, são as acomodações, né? Então, a gente não tem como fazer uma modificação, na verdade, nem é essa a proposta da inclusão,
Pelo contrário, é que o aluno aprenda o mesmo conteúdo, tenha o mesmo nível de exigência de todos os demais, né? Então, não há alteração de currículo, mas que sejam oferecidas formas para ele apreender esse conteúdo e demonstrar a sua aprendizagem. Pode passar. Pode passar mais um, por favor, querida. Então, aqui, para isso, é importante a gente fazer uma diferenciação entre habilidade-alvo e habilidade de acesso, né? Então, o que é uma habilidade-alvo? É aquela que você quer ensinar. Então, professor, e aí cabe, claro, a cada especialista, na sua própria disciplina, saber qual é a habilidade-alvo. Então, professor de cálculo, eu preciso que meu aluno aprenda isso. Professor de história da psicologia, eu preciso que ele aprenda aquele conteúdo determinado. Então, essa habilidade-alvo não muda nas acomodações, ela permanece a mesma. Mas eu posso mudar a minha habilidade de acesso. Então, eu posso não solicitar uma resposta escrita na prova, ou eu posso não solicitar a leitura da prova pelo próprio aluno, mas por um leitor para fazer essa leitura por ele. Então, se eu conseguir, e esse é o nosso desafio enquanto professor, né? Manter a habilidade-alvo no mesmo nível de exigência e mudar a habilidade de acesso. Tanto dele entender o que nós estamos solicitando, quanto dele expressar a sua aprendizagem, o seu conhecimento. Tá? Então, um exemplo bem simples, né? Uma prova sobre história da psicologia. Qual é o formato clássico? Uma prova escrita, em que ele vai ler as questões e ele vai responder também por escrito, né? Imaginem essa situação para um aluno, por exemplo, com dislexia, que tem uma dificuldade justamente na leitura e na escrita, mas que normalmente não tem nenhuma alteração de aprendizagem, de conteúdo, de capacidade de aprender uma informação semântica, né? Então, ele vai ser prejudicado nessa avaliação, porque as habilidades de acesso não são as habilidades em que ele tem facilidade. Então, nesse caso, não é possível fazer uma acomodação com alguém lendo a questão e ele, por exemplo, respondendo num gravador, né? Depois o professor ouve, ou uma chamada oral, que eles acham muito mais fácil do que uma prova por escrito. Tá? Então, esse é um exemplo. Pode passar, querida? Agora, vamos pensar nessa mesma situação num curso de letras, em que a própria demanda é a leitura, é a escrita. Eu posso não ter? Não. Aí já no caso, né, a demanda é exatamente essa. Então, eu não posso eximir o aluno de ter essa habilidade de ler um texto e de compreender um texto. Então, realmente é um trabalho que é muito delicado, que não é simples e que exige muito do conhecimento do professor, para que ele diga, né, a essa equipe ou esse órgão que vai ajudar nessa intermediação, né, para que ele diga o que é habilidade-alvo, o que é habilidade de acesso e quais são as acomodações que são possíveis, disciplina a disciplina. Tá? Eu não sei se ele teria que mudar de curso. Essa é uma outra questão que faz parte também do atendimento ao aluno, que é o aconselhamento profissional, né? Então, será que a profissão em que ele escolheu não está dependendo demais justamente das habilidades que ele tem deficitárias? Né? Exatamente. Ele pode não ter habilidade no sentido de, para ele, vai ser muito mais difícil do que para o outro. Muito bem, então, só para ilustrar, né, bem rapidamente, pode passar, Roseli, por favor, para a próxima. Alguns dos quadros que mais comumente levam a dificuldades de aprendizagens, né? Então, nós temos ali os 3 primeiros: dislexia, disgrafia, descalculia, que são os transtornos mesmo específicos de aprendizagem, né? Então, que a pessoa não vai ter nenhuma outra alteração, mas ela vai ter uma dificuldade específica na aprendizagem de cada uma dessas áreas. E, além desses, nós temos outros quadros muito frequentes, como o TDAH, o rebaixamento intelectual,
Transtornos do espectro do autismo, acho que nesse primeiro slide a gente sumariza a maior parte dos quadros que levam a dificuldades de aprendizagem, e aqui tem outros, né? Os transtornos de aprendizagem não verbal, transtornos de ansiedade e de humor, que já foi comentado, transtornos de processamento auditivo, de funções executivas e os problemas emocionais. Então, são os quadros que a literatura traz como os mais frequentes no ensino superior. Pode passar, Roseli, por favor. É importante também a gente lembrar que os quadros, principalmente agora nos manuais diagnósticos mais recentes, eles são dimensionais. Então, é difícil eu estabelecer o corte preciso. Esse tem TDAH, esse somente é um pouco hiperativo. Então, assim, é um limite tênue, sim. Os quadros são dimensionais, então não é tudo ou nada. Isso vale para qualquer transtorno, para dislexia, para descalculia, enfim. Mesmo para depressão, para bipolar, né? Então, nós temos aí uma dificuldade que é intrínseca ao próprio quadro, que é de fazer o diagnóstico, né? De receber esse diagnóstico feito por outros profissionais. Então, também é uma questão delicada, visto que nós vamos nos basear ou vamos fazer as acomodações todas em função de diagnósticos que nos chegam, né? Então, nós, enquanto universidade, não temos o papel de fazer esse diagnóstico, nós vamos aceitar esse diagnóstico vindo de outros profissionais, né? E essa é uma outra questão, né? Muito bem, só tomando como exemplo a dislexia, né? Para a gente ter uma ideia, isso aqui são estatísticas do Reino Unido. Da frequência de alunos disléxicos ingressantes em vestibular. Então, nós temos aí 94 para 95, 0,47%, então menos de 0,5% dos alunos disléxicos, e isso de 2004 para 2005 já sobe para 2,22%, aqui está fraquinho, né? Então, vocês veem que o aumento realmente é expressivo nesses alunos chegando à universidade. Pode passar, querida? E aqui só um estudo dinamarquês, interessante também, que fez a distribuição, mostrou para onde esses alunos, no caso disléxicos, se direcionam mais, né? Então, aqui, de longe, indústria e tecnologia. Então, a gente pega engenharias, né, principalmente e tal, porque eles também vão nessa ilusão, que é um pouco da falta da orientação, de que lá eles não vão ter problema nenhum, porque é só matemática. É só matemática, não tem nada de linguagem, não tem leitura, não tem escrito, nada. E realmente, muitas vezes, se decepcionam com essa ideia que não faz sentido. Depois, ciências humanas. Aqui a gente tem um número grande de pedagogia, psicologia. Né? Aí, saúde, educação, ciências de negócio, enfim. Dinamarca. Dinamarca. Não estamos falando de Brasil, Dinamarca. Artes, história, política, sociologia e direito e criminologia, né? Então, a gente percebe assim, que tem uma tendência grande mesmo nas engenharias, nas matemáticas, de uma forma geral, por conta da dislexia ser basicamente um distúrbio de aprendizagem da leitura. Pode passar, né? Em relação às legislações, né? No Brasil, nós não temos legislações claras para todos os transtornos. Então, nós temos algumas leis mais específicas para deficiências, agora um pouco para autismo e para superdotação, né? Mas os outros transtornos são livres, né? Vamos dizer. Então, ali, é claro, as leis deixam claro que qualquer necessidade especial deve ser atendida, mas a gente não sabe como. Então, isso... Pois é. E aí fica sob responsabilidade da universidade, então nosso peso é maior, né? Então, assim, o que fazer com essas pessoas, esses indivíduos, esses alunos que estão aí, que a gente sabe que tem direitos, mas a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe, por falta de conhecimento, como atender esses direitos. Até que ponto é direito, quando deixa de ser um direito e passa a ser um assistencialismo, né? Então, é um limite delicado, porque realmente é algo muito novo para nós, no Brasil, de uma forma geral. Pode passar, querida. Então, assim, eu levantei algumas coisas que são função do aluno e outras são função da universidade. A gente tem sempre que lembrar que é uma interação, né? Então, nem a responsabilidade é de um ou de outro. São os dois juntos que têm que caminhar nesse processo para assegurar isso de uma forma mais suave possível, né?
Então, a primeira decisão é do aluno. Não tem como, né? Então, assim, o aluno, em algum momento, tem que optar por pedir os seus direitos, por reivindicar seus direitos, ou por procurar saber quais são os seus direitos, ou, no mínimo, para tentar entender o que está acontecendo com ele, né? Então, por mais que o professor, vamos supor, um aluno que ingresse no ensino superior sem nenhum diagnóstico, sem nada específico, né? Se ele está ali apresentando uma dificuldade, ele começa a perceber, e o professor muitas vezes chama, o que está acontecendo, enfim. Se ele não tomar a decisão, se ele não der o primeiro passo de ir atrás, a gente não tem o que fazer, é o direito dele não fazer nada, né? Então, sim, é responsabilidade desse aluno, e principalmente no ensino superior, que a maioria já tem aí até legalmente, né, é responsável, ele tem, a gente não tem muito nem, às vezes, como chegar nem nos pais desse aluno, que já tem mais de 18 anos, a gente não tem nem permissão para fazer isso, né? Então, realmente, essa conscientização para o próprio aluno de que ele deve dar o primeiro passo também é nossa tarefa. Porque sem esse primeiro passo a gente não tem o que fazer, né? E o que acontece normalmente, até trouxe aqui, fiquei muito feliz que na Unital o modelo é muito parecido, né? Então, as universidades tendem a ter esse centro, é um escritório, é um grupo que vai fazer essa intermediação. Então, imaginem que chega um aluno, né? Você está vendo alguma coisa, para quem você vai encaminhar? Para o seu coordenador, para o decanato acadêmico, né? Quer dizer, a gente precisa de uma referência que centralize esse tipo de atendimento, esse tipo de encaminhamento, né? Então, assim, tem que ter isso. E a parte da universidade, né? Bom, começa no vestibular. Se a gente conseguir fazer esse processo já iniciando no vestibular, maravilhoso. O primeiro passo, então, seria, de fato, documentar, levantar esses quadros que estão chegando, né? Então, eu tenho eu posso chegar com um diagnóstico de dislexia, muito bem. Que diagnóstico é esse? É feito por quem? Né? A pessoa que fez tem experiência na área? Não tem experiência na área? Esse diagnóstico foi feito há quanto tempo? A gente sabe, por exemplo, TDAH tem uma remissão grande da criança para o jovem adulto. Será que ele fez lá com 7 anos de idade e está prestando vestibular agora com o mesmo laudo, né, do psiquiatra aos 7 anos de idade? Então, tudo isso tem que ser considerado, né? Então, a gente realmente precisa de um centro que organize essas informações. Aqui eu coloquei só algumas. Esse aqui é um documento americano, só para a gente ter uma ideia. Lá a legislação está um pouco mais avançada, então eles têm um pouco mais de clareza em quais são os critérios necessários para se aceitar um laudo no ingresso no vestibular, tá? Então, que seja conduzido por profissionais com experiência naquela área, que sejam conduzidos dentro dos últimos 3 anos. Então, não vale, né, uma coisa muito antiga, que apontem acomodações, quer dizer, não basta falar, ele tem TDAH. Pronto, tá cheio, né? Não, ele tem TDAH e ele precisa do quê? Ele precisa de mais tempo, ele precisa de um local mais silencioso para fazer as avaliações, né? Então, que sejam informações que nos ajudem. Então, lá eles não aceitam um laudo simplesmente dizendo que eu tenho isso e ponto final. Então, realmente tem que dar informações, porque nós não somos especialistas em tudo. Então, a gente precisa desse apoio. Que sejam abrangentes, né? Então, também não basta, por exemplo, só o CID, isso, né? Então, eu vejo o garotinho lá 5 minutos e determino que, na minha sabedoria, ele é disléxico, né? Não, então tem que fazer toda uma série de avaliações que realmente deem informações mais precisas, tá? Que incluam claramente o diagnóstico e evitem termos genéricos, né? Então, ele parece ter alguma coisa que eu não sei bem o que é e não sei o que fazer com ele. Não, também não. Então, isso, claro, já vai ser um reflexo da experiência do profissional que está fazendo essa avaliação, né? E o segundo passo, então, da universidade, uma vez que receba esse aluno que
tenha informações, que colete, que filtre essas informações, que proceda, então, às acomodações, com base, claro, nessas informações desses profissionais, né? Então, a gente vai precisar, sim, de uma equipe de apoio. Muitas vezes, essa equipe multidisciplinar não pode estar na universidade. É difícil a gente ter uma equipe, como os professores colocaram, eu queria uma equipe multidisciplinar. Bom, talvez a gente não tenha isso na universidade, mas a gente pode ter uma organização de informações que vêm de outros profissionais, né? E aí, claro, se incluem médicos, fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, enfim, tem uma série de profissionais cujas informações podem ser úteis para a gente, né? Um exemplo, né, que foi um exemplo real de um caso, né? Um garoto que tinha um déficit grave de velocidade de processamento, então ele qualquer tipo de informação, de uma forma genérica, auditiva, visual, tátil, enfim, qualquer tipo de informação, demandava mais tempo para ele processar. Tá? Então, o resultado final era compatível com o esperado para a idade, desde que ele tivesse mais tempo. Ok. Então, ele tinha esse déficit e ele também tinha déficit na escrita, devido à motricidade pobre. Então, com essas duas informações, a gente pode sugerir a ele uma acomodação do tipo tempo prolongado e prova, ou, por exemplo, uso de computador. Tá? Mas aí eu vou dar esse tempo com uma informação sobre aquele aluno que me ajuda, né? Então, não é eu vou dar tempo porque é a coisa mais fácil de se fazer. Não, às vezes, para algumas pessoas, o tempo não faz a menor diferença. A gente precisa dessa informação. Tá? O que fazer com isso? Também aí varia. Algumas universidades centralizam a determinação das acomodações. Então, esse conjunto de pessoas, esse office, né, ou esse grupo, já analisa os laudos, já analisa as informações provenientes da equipe multidisciplinar e já determinam quais as acomodações que vão ser necessárias para aquele indivíduo. Tá? Em outras universidades, isso fica a critério do professor. Então, o grupo faria apenas a intermediação, mas o professor, cada um dos professores, é que decidiria juntamente com o aluno quais modificações seriam usadas. Então, esses dois formatos variam aí entre as universidades. Esse professor assinou o campeonato e ele está extremamente preparado para encarar esses problemas. Pois é. É claro que isso demanda mais do professor, né? Então, esse segundo formato, ao mesmo tempo que dá mais liberdade, também dá mais responsabilidade, né, ao professor. Acham que não precisa. Não precisa do corrimão, né, adaptado. Imagina o resto, né? Aqui só outras informações que podem ajudar, né? Coisas simples, como preferências de estratégias de aprendizagem. Por exemplo, é um aluno que prefere estudar em grupo ou rende mais sozinho, né? Que se dá bem com informação auditiva ou que ele precisa ler, precisa ver para registrar melhor, né? Então, todas essas informações também deveriam ser coletadas para ajudar esse professor ou esse grupo a pensar nas acomodações, né? Então, lembrando que o núcleo do currículo não deve ser alterado, né? Então, acho que isso é algo que é comum a todas as experiências que a gente vê de inclusão no ensino superior. Não, porque a gente foge do próprio âmbito da profissão, né? Então, se eu excluir alguma coisa e deixar esse aluno se formar, por exemplo, obter um bacharelado, uma licenciatura, com outro conteúdo, eu mexo na estrutura curricular do curso. Então, realmente não tem condições. Então, todos partem desse pressuposto. O currículo é o mesmo. Eu só vou mudar realmente a acomodação. Tá? O mesmo nível de conhecimento. Pode passar. E aqui eu trouxe rapidamente algumas acomodações que são frequentemente usadas. Lembrando que elas vão variar dependendo das necessidades específicas de cada aluno, né? Mas só para a gente ter alguma ideia, né? Então, assim, por exemplo, acomodações para situações de testes, então provas, vestibulares, etc. Tempo extra,
né? Leitor em testes, como a professora Roseli já falou, testes em uma hora preferencial do dia. Né? Você fala assim, nossa, mas por que isso? Né? Porque tem alguns transtornos que flutuam ao longo do dia. Então, o que você tem? Medicamento. Então, assim, o aluno com TDAH toma medicação às 7 da manhã. Muito bem, ele vai ter um pico de atenção num determinado horário. Então, que seja preferencialmente dado o exame nesse horário, né? Mudanças em datas. Aí você fala assim, mas vai fazer quando ele quiser? Não é que quando ele quiser, né? Mas ele pode, por exemplo, estar num surto maníaco. Então, assim, que a universidade seja mais flexível para atender as demandas que não são particularidades ou frescuras, né, do próprio aluno, mas são condições intrínsecas àquele quadro, né? O formato alternativo de respostas, nós já falamos, o aluno pode falar oralmente as respostas, ele pode usar um computador, enfim, há variações aí que podem ser usadas. Intervalos durante o exame, né? Então, imagine um vestibular, um aluno com TDAH ficando 4 horas sentado em um vestibular, quer dizer, impossível, né? Então, realmente, dar intervalos pode... mesmo que o intervalo seja no próprio tempo das 4 horas, às vezes você tem um rendimento maior do que deixá-lo fazendo a prova de forma contínua. Uma sala separada, mais silenciosa, também pode ser uma acomodação útil, né? Acomodações na sala de aula. Tem coisas muito simples, como assento prioritário, deixar ele escolher o assento, né? Mudança de sala de aula. A gente sabe que nem todas as turmas são iguais, né? Então, às vezes, eles solicitam, essa turma, né, não deu muito certo, é uma turma mais agitada, enfim. Aí tem vários motivos para se fazer o pedido. Mudanças ambientais, como equipamentos. Tá? Então, assim, tem aluno que não consegue se organizar numa carteirinha tão pequena quanto essa. Ele precisa de uma mesa maior. E, às vezes, uma mesa maior é o suficiente para ele se organizar na sala de aula. Né? Então, por que não permitir essa mesa maior, se essa for a necessidade dele? O feedback constante do instrutor, isso também é interessante, porque às vezes em muitos quadros, eles não têm automonitoramento suficiente. Então, o que acontece? Ele vai naquele ciclo de, por exemplo, desorganização, falta de compreensão, e vai, quando chega, que é o que normalmente acontece, chega lá nos exames finais, é que ele percebe que ele não está dando conta, né? Então, o feedback constante do professor pode ser bastante importante. Tá? Maior tempo de respostas, né? A gente já viu. Pode passar, querida. Em termos de institucional, né? Você oferecer aos alunos antecipadamente os slides, por exemplo, da sua aula, oferecer o resumo para que ele venha preparado, e aí, é claro, o papel dele. Né? Você ofereceu antes. Se ele vai ler ou não, né? Aí já foge ao nosso alcance, mas nós estamos dando as condições para que ele tenha o mesmo nível de exigência. Acho que isso é importante deixar claro, né? Nós não estamos dando nada além para esse aluno. Nós estamos simplesmente trazendo para o nível esperado, para o nível médio, vamos pensar assim, daquela turma, tá? A letra, né, em que os livros são impressos, o tamanho de letra, a letra mais limpa, por exemplo, para o disléxico, né, para baixa visão, a gente sabe que influencia. Cópias ou disponibilização de outras informações, como apostilas mais detalhadas, mais informações, textos alternativos, né? Formas alternativas de manipulação motora fina. Então, imaginem um químico no laboratório que tem um déficit de coordenação motora. Nem sei se é a profissão adequada para esse transtorno, mas essa aí é uma outra questão, né? Mas, enfim, tudo isso a gente tem que pensar e tem que discutir. Tecnologia assistiva, né? Então, assim, coisas bem básicas, como gravação de aulas, gravação por vídeo, áudio, enfim. Softwares como leitor de texto, sintetizador de voz, corretor ortográfico, em muitos casos. O aluno tem um péssimo desempenho porque escreve mal, né? E aí a gente acaba comprometendo a compreensão do professor por conta dos erros de ortografia que ele tem, né?
Muitas vezes, permitir a digitação em vez da letra manuscrita já ajuda, né, também para alguns casos, né? Incentivar materiais de organização, por exemplo, agenda eletrônica, pode parecer bobo também, né? Mas eu tenho que falar para ele que ele tem que usar uma agenda eletrônica? Sim, você tem que falar para ele, e faz parte da nossa função, da função desse órgão que, né, faria a intermediação do aluno com a universidade, mostrar que são coisas simples e que vão fazer uma diferença importante, tá? Os escribas, quer dizer, a pessoa fala, né, e uma outra pessoa anota. Os intérpretes de língua de sinais, claro, apesar de nem todo professor achar que é importante, né? É importante. Oi? É lei, não é nem questão de ser ou não importante, né? É lei. O leitor, por exemplo, para o disléxico na hora do vestibular, na hora da prova, né? E alguns serviços adicionais, por exemplo, a tutoria, que acho que é muito parecido com a monitoria, né, que o professor Roseli falou. Então, assim, ter alunos ou outros alunos que são da mesma área, que têm maior nível de conhecimento, estão nos semestres mais avançados, e que possam ajudar essas pessoas, né? E aí, eu acho que a ideia das bolsas, por exemplo, é uma ideia muito interessante, né? Workshops, mostrando para eles, por exemplo, habilidades de estudo, manejo de tempo, estratégias de aprendizagem. Também são serviços que a universidade pode oferecer, que são bastante benéficos. Grupos de suporte, algumas universidades já fazem isso no exterior, né? Então, nós temos grupos de alunos com TDAH, grupos de alunos com transtornos psiquiátricos, grupos de disléxicos. Por quê? Primeiro, que eles têm um apoio entre si e eles trocam muitas informações sobre as acomodações que foram úteis, as estratégias que podem ser usadas, enfim, né? Isso vale para qualquer quadro também, né? E o aconselhamento profissional, que nós já antecipamos, né, que é fundamental. Então, muitas vezes, nós vemos, inclusive, que alguns alunos acabam saindo do ensino superior e vão para algum outro curso e são extremamente bem-sucedidos, felizes, acho que ganham melhor do que se estivessem fazendo a universidade, ou tivessem feito a universidade, e estão satisfeitos, estão bem com a vida, né? Então, assim, por que, em alguns casos, insistir em uma área em que você está batendo justamente na sua dificuldade? Tá? Então, acho que essa também é uma questão para a nossa reflexão, né? Como se o ensino superior fosse absolutamente a solução para todos os problemas. E a gente sabe que não é, né? Em muitos casos, a pessoa pode ser muito bem-sucedida em outra área. Ou, até ontem o Eliseu contou um exemplo de engenheiro. Ele era disléxico e engenheiro. Foi fazer, sofreu pra caramba, mas terminou o curso de engenharia. Bom, mas ele era foi para a área comercial, né? Então, assim, ele não mexia com cálculos, não mexia com leitura, não mexia com escrita, era só verbal. E ele era excelente, maravilhoso naquilo que ele fazia, muito bem sucedido, né? Então, isso também é orientação vocacional, né? Às vezes dentro daquela área, sim, mas você tem especificidades que você pode se adequar em função das suas necessidades, tá? Então, só para fechar, que a gente abre para meia horinha de discussão, né? É fato, o número de alunos com necessidades especiais está aumentando no ensino superior, né? E acho que isso é um sinal muito bom de que esses alunos foram contemplados nos ensinos básicos, né? Quer dizer, foi contemplado lá no ensino fundamental, no ensino médio, e estão finalmente conseguindo chegar, ter seus direitos, tiveram seus direitos assegurados e estão chegando agora para a gente, né? Então, que a gente também continue esse processo agora na universidade, né? Então, sim, eu acho que o conhecimento, reforço isso, né? É um dos aspectos, não o único, mas é o básico, né? Daí que a gente pode partir para pensar em outras coisas para contemplar os direitos desse aluno, tá? Então, obrigada pela atenção.